E se eu te disser que apenas utilizando uma simples técnica de gerenciamento financeiro você dobra o seu capital máximo disponível? Nesse vídeo eu vou explicar como funciona o Trailing Threshold, a regra mais importante da prova da mesa proprietária Apex. E eu vou mostrar como eu montei meu gerenciamento financeiro e o que considerar quando estiver montando o seu. Para a demonstração, eu vou utilizar as condições da prova de 50k da Apex. Vamos lá, o Trailing Threshold pode ser entendido como risco máximo total. Para entender como ele funciona e as implicações dele no gerenciamento, precisamos primeiro entender o que é drawdown. Sempre que o seu balanço total diminui, você entra em drawdown. Se a qualquer momento você tiver menos do que o máximo que você já teve, você está em drawdown. Drawdown é a diferença entre o máximo que já teve na sua conta e quanto tem no momento atual. Quando iniciamos o nosso primeiro trade, nosso balanço total é de $50 mil. Conforme a operação evolui, o seu balanço total vai oscilando, então quando ele chega nesse ponto, estamos com um lucro de $200, pois o trade evoluiu 4 pontos em nosso favor. Nosso balanço atual é de $52.200, porém nesse mesmo momento, mesmo que lucrativo, o nosso drawdown é de $650, pois o preço voltou 12,5 pontos do máximo que já teve. O Trailing Threshold é o máximo de drawdown que podemos ter. Nesse exemplo, ainda teríamos $1.850 para atingirmos o threshold e sermos eliminados. Caso continue nessa mesma operação, você chega nesse momento a estar lucrando $2.750, faltando $250 para atingir a meta, e você decide segurar, e o preço volta. Quando ele chega nesse ponto, apesar de você ainda estar positivo $237,50, você está eliminado, pois o preço voltou mais de 50 pontos do seu máximo e você atingiu o Trailing Threshold de $2.500. O risco máximo total é o número mais importante de um gerenciamento financeiro para a prova de mesa proprietária. Nesse caso, é o que te separa de $50 mil em poder de compra. Para montar um bom gerenciamento financeiro, cada um deve montar de acordo com a realidade do próprio operacional. Cada trader tem seu próprio desempenho. Para montar meu gerenciamento, eu analisei meu histórico de operações e identifiquei que se eu perder 6 dias seguidos, tem algo errado com o meu operacional. Então eu tenho que manejar o meu risco de modo que não atinja o risco máximo em menos de 5 dias. Se meu risco máximo é 2.500 e se eu não posso perder por mais de 5 dias seguidos, eu consigo definir meu risco máximo diário como $500. Ainda analisando meu histórico, eu percebi que eu faço em média 2 operações por dia. Não faz sentido o meu risco por operação ser os $500, que é o máximo por dia, divididos em 2 operações, ou seja, $250 por operação. Veja bem, não é stop financeiro. Meu operacional me dá o tamanho do meu stop, meu gerenciamento me dá o quanto ele custa. Por muito tempo eu usei essa planilha para ajustar a quantidade de contratos que eu posso operar baseado no tamanho e pontos do stop. Estou migrando para o Tradovate, que me permite operar direto pelo TradingView, e lá tem uma opção de ajustar o tamanho automaticamente baseado no valor que você vai posicionar. Até aqui temos o risco máximo total de $2.500, o risco máximo diário de $500 e o risco máximo por operação de $250. Até aqui o básico. Agora, para explicar a simples técnica que eu utilizo, eu fiz essa planilha. Se você utilizar $250 por operação, você poderá errar 10 vezes seguidas para ser reprovado. Esse é o gerenciamento linear de drawdown. Já é melhor do que a grande maioria faz, operando o S&P 500 com um risco máximo de 2.500, se você opera mais de um mini contrato ou 10 microcontratos, é bastante provável que você esteja apostando e não operando. Como vimos no exemplo anterior, mesmo em um trade positivo, você está incorrendo em drawdown. Com isso, o seu risco disponível diminui. Percebi que isso deve ser considerado no gerenciamento. Então eu implementei essas faixas de drawdown, onde eu vou estar reduzindo meu risco em aproximadamente 1/3 progressivamente conforme meu drawdown aumenta. Até 20% de drawdown eu vou usar a mão cheia, que é meu risco por operação definido em $250. De 20 a 60%, que é até 1.500 de drawdown, eu vou reduzir o risco para 150 por operação. Caso passe disso, eu reduzo novamente para 100 por operação. Com isso, é possível dobrar o número de vezes que podemos errar e como a recuperação é progressiva, você mantém o número de acertos necessários igual ao gerenciamento linear. No gerenciamento linear, você pode errar até 10 vezes seguidas antes de ser eliminado. E se você erra 7 vezes seguidas, por exemplo, você precisaria de 11 acertos seguidos para atingir o objetivo. Para o gerenciamento progressivo, você pode errar 19 vezes seguidas antes de ser eliminado, e se errasse 7, precisaria dos mesmos 11 acertos do gerenciamento linear. Para ficar claro, pessoal, isso é um planejamento teórico, na prática acaba sendo um pouco diferente, mas o importante é você controlar o seu risco da melhor maneira para que você consiga superar períodos de drawdown que todo trader passa. Todas essas informações devem ser consideradas. Um último aspecto que eu acho importante, que é individual, é o gerenciamento emocional. Com o tempo, você começa a perceber alguns padrões que afetam a sua habilidade de ser lucrativo. Fui adicionando regras ao meu gerenciamento de modo a mitigar erros operacionais e dias de fúria. Todo trader que eu já conheci já teve um dia em que uma sequência de pequenos
pequenos erros acabaram virando uma tragédia. Começa com um stop, violinada ou não ter ordem preenchida e quando você menos percebe está operando candlestick sem contexto. Seguir o plano de gerenciamento financeiro é minha principal regra de controle emocional. Meu gerenciamento é tão conservador que meus erros são baratos e o medo de errar não me atrapalha. Outras regras que me ajudam são máximo 3 operações por dia. 2 acertos ou 2 erros encerram o dia. Depois de um stop, arriscar metade na próxima operação e priorizar recuperar o capital perdido. Respeitar os pontos de pivô, média de 200 e POC. De novo, esse é o meu gerenciamento. O meu objetivo aqui é te dar informações que eu tive que descobrir sozinho para você poder montar o seu próprio gerenciamento da maneira a ajudar a você a colocar o seu operacional em prática de maneira eficiente. Então é isso, espero que tenha ficado compreensível. Qualquer dúvida deixa nos comentários e eu respondo o mais rápido possível. E se quiser saber mais sobre day trade e mesas proprietárias, se inscreve no canal. Boa sorte!